O crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Capítulo 16. Ao outro dia, Amaro, vendo no relógio que tinha à cabeceira que ia chegando a hora da missa, saltou alegremente da cama. E, enfiando o velho paletó que lhe servia de robe de chambre, pensava nessa outra manhã em feirão em que acordara aterrado por ter na véspera, pela primeira vez depois de padre, pecado brutalmente sobre a palha da estrebaria da residência com a Joana Vaqueira. E não se atrevera a dizer missa com aquele crime na alma que o abafava com um peso de penedo. Considerava-se contaminado, imundo, maduro para o inferno, segundo todos os padres e o seráfico concílio de Trento. 3 vezes chegara à porta da igreja, 3 vezes recuara assombrado. Tinha a certeza de que, se ousasse tocar na Eucaristia com aquelas mãos com que repanhara os saiotes da vaqueira, a capela se aluiria sobre ele ou ficaria paralisado vendo erguer-se diante do sacrário, de espada alta, a figura rutilante de São Miguel Vingador. Montara a cavalo e trotara 2 horas pelos barreiros de Dom João para ir à gralheira confessar-se ao bom abade Sequeira. Era nos seus tempos de inocência, de exagerações piedosas e de terrores noviços. Agora tinha aberto os olhos em redor à realidade humana. Abades, cônegos, cardeais e monsenhores não pecavam sobre a palha da extremaria, não. Eram em alcovas cômodas, com a ceia ao lado. E as igrejas não se aluíam, e São Miguel Vingador não abandonava por tão pouco os confortos do céu. Não era isso o que o inquietava. O que o inquietava era a Dionísia, que ele ouvia na cozinha, arrumando e tossicando, sem se atrever a pedir-lhe água para a barba. Desagradava-lhe sentir aquela matrona introduzida, instalada no seu segredo. Não duvidava de certo da sua discrição, era o seu ofício. E algumas meias libras manteriam a sua fidelidade. Mas repugnava ao seu pudor de padre saber que aquela velha concubina de autoridades civis e militares, que rolara a sua massa de gordura por todas as torpezas seculares da cidade, conhecia as suas fragilidades, as concupiscências que lhe ardiam sob a batina de páraco. Preferiria que fosse o Silvério ou Natário que o tivesse visto na véspera todo inflamado. Era entre sacerdotes, ao menos. E o que o incomodava era a ideia de ser observado por aqueles olhinhos cínicos que não se impressionavam nem com a austeridade das batinas nem com a respeitabilidade dos uniformes, porque sabiam que por baixo estava igualmente a mesma miséria bestial da carne. Acabou-se, pensou, dou-lhe 1 libra e imponho-a. Nós de dedos bateram discretamente à porta do quarto. Entre, disse Amaro, sentando-se logo, curvando-se vivamente sobre a mesa, como absorvido, abismado nos seus papéis. A Dionísia entrou, pousou o púcar da água sobre o lavatório, tossiu e, falando sobre as costas de Amaro: Ó senhor páraco, olhe que isto assim não tem jeito. Ontem iam vendo sair daqui a pequena. É muito sério, menino. Para bem de todos é necessário segredo. Não a podia impor. A mulher estabelecia-se, à força, na sua confidência. Aquelas palavras mesmo, murmuradas com medo das paredes, revelando uma prudência de ofício, mostravam-lhe a vantagem de uma cumplicidade tão experiente. Voltou-se na cadeira, muito vermelho. Iam vendo, hã? Iam vendo. Eram 2 bêbados, mas podiam ser 2 cavalheiros. É verdade. E na sua posição, senhor páraco, na posição da pequena, tudo se deve fazer pelo calado. Nem os móveis do quarto devem saber. Em coisas que eu protejo, exijo tanta cautela como se tratasse de morte. Amaro então decidiu-se bruscamente a aceitar a proteção da Dionísia. Rebuscou num canto da gaveta, meteu-lhe 0,5 libra na mão. Seja pelo amor de Deus, filho, murmurou ela. Bem, e agora, Dionísia, que lhe parece? Perguntou ele recostado na cadeira, esperando os conselhos da matrona. Ela disse, muito naturalmente, sem afetação de mistério ou de malícia: A mim parece-me que para ver a pequena não há como a casa do sineiro. A casa do sineiro? Ela recordou-lhe, muito tranquilamente, a excelente disposição do sítio. Um dos quartos ao pé da sacristia, como ele sabia, dava para um pátio onde se tinha feito um barracão no tempo das obras. Pois bem, justamente do outro lado eram as traseiras da casa do sineiro. A porta da cozinha do tio Esguelhas abria para o pátio. Era sair da sacristia, atravessá-lo e o senhor páraco estava no ninho. E ela?
Ela entra pela porta do sineiro, pela porta da rua que dá para o adro. Não passa viva alma, é um ermo. E se alguém visse, nada mais natural era a menina Amélia que ia dar um recado ao sineiro. Isto, já se vê, é ainda pelo alto que o plano pode-se aperfeiçoar. Sim, compreendo, é um esboço, disse Amaro, que passeava pelo quarto refletindo. Eu conheço bem o sítio, Sr. Páraco, e creio o que lhe digo. Para um senhor eclesiástico que tem o seu arranjinho, não há melhor que a casa do sineiro. Amaro parou diante dela, rindo, familiarizando-se. Oh, tia Dionísia, diga lá com franqueza. Não é a primeira vez que você aconselha a casa do sineiro, hã? Ela não negou muito decisivamente. Era homem que nem conhecia, o tio Esguelhas, mas tinha-lhe vindo aquela ideia de noite a malucar na cama. Pela manhã cedo fora examinar o sítio, reconhecera que estava a calhar. Tossicou, foi-se aproximando sem ruído da porta e voltando-se ainda com um último conselho. Tudo está em que Vossa Senhoria se entenda bem com o sineiro. Era isso agora que preocupava o padre Amaro. O tio Esguelhas passava na sé, entre os serventes e os sacristães, por um macambúzio. Tinha uma perna cortada e usava muleta. E alguns sacerdotes que desejariam um emprego para os seus protegidos sustentavam mesmo que aquele defeito o tornava, segundo a regra, impróprio para o serviço da igreja. Mas o antigo pároco José Miguéis, em obediência ao senhor bispo, conservaram na sé, argumentando que o trambolhão desastroso que motivara a amputação fora na torre, numa ocasião de festa, colaborando no culto. Ergo, estava claramente indicada a intenção de Nosso Senhor em não prescindir do tio Esguelhas. E quando Amaro tomara conta da paróquia, o coxo valera-se da influência da São Joaneiro e de Amélia para conservar, como ele dizia, a corda do sino. Era além disso, e fora a opinião da Rua da Misericórdia, uma obra de caridade. O tio Esguelhas, viúvo, tinha uma filha de 15 anos paralítica, desde pequena, das pernas. O diabo emberrou com as pernas da família, costumava dizer o tio Esguelhas. Era de certo esta desgraça que lhe dava uma tristeza taciturna. Contava-se que a rapariga, cujo nome era Antônia e que o pai chamava Totó, o torturava com perrices, frenesis, caprichos abomináveis. O doutor Gouveia declarara a histérica. Mas era uma certeza, para as pessoas de bons princípios, que a Totó estava possuída do demónio. Houvera mesmo o plano de exorcismar. O senhor vigário-geral, porém, sempre assustado com a imprensa, hesitara em conceder a permissão ritual e tinham-lhe feito apenas, sem resultado, as expressões simples de água benta. De resto, não se sabia a natureza do endemoninhamento da paralítica. A senhora Dona Maria da Assunção ouvira dizer que consistia em uivar como um lobo. A Gansozinho, em outra versão, assegurava que a desgraçada se dilacerava com as unhas. O tio Esguelhas, esse, quando lhe perguntavam pela rapariga, respondia secamente: lá está. Os intervalos do seu serviço da igreja passava-os todos com a filha no casebre. Só atravessava o largo para ir à botica por algum remédio ou comprar bolos à confeitaria da Teresa. Todo o dia aquele recanto da sé, o pátio, o barracão, o alto muro ao lado coberto de pariatárias, a casa ao fundo com a sua janela de portada negra numa parede lazarenta, permaneciam num silêncio, numa sombra úmida. E os meninos do coro, que às vezes se arriscavam a ir pé ante pé pelo pátio, espreitar o tio Esguelhas, viam-no invariavelmente curvado à lareira, com o cachimbo na mão, cuspilhando tristemente para as cinzas. Costumava todos os dias respeitosamente ouvir a missa do senhor pároco. E Amaro, nessa manhã, ao revestir-se, sentindo-lhe nas lajes do pátio a muleta, ia já ruminando a sua história, porque não podia pedir ao tio Esguelhas o uso do seu casebre sem explicar, de algum modo, que o desejava para um serviço religioso. E que serviço, a não ser preparar, em segredo e longe das oposições mundanas, alguma alma terna para o convento e para a santidade. Ao vê-lo entrar na sacristia, deu-lhe logo uns bons dias amáveis. Achou-lhe uma bela cara de saúde. Também não admirava, porque, segundo todos os santos padres, a frequentação dos sinos, pela virtude particular que lhes comunica a consagração, dão uma alegria e um bem-estar especiais. Contou então com bonomia ao tio Esguelhas e aos 2 sacristães que, quando era pequeno, em casa da senhora Marquesa de Alegros, o seu grande desejo era ser um dia sineiro.
Riram muito, extasiando-se com a pilhéria de sua senhoria. Não se riam, é verdade, e não me ficava mal. Noutros tempos eram clérigos de ordens menores que tocavam os sinos. Os nossos santos padres consideravam-nos um dos meios mais eficazes da piedade. Lá disse a glosa, pondo o verso na boca do sino. Laudo Deum, populum voco congrego clerum, defuncto ploro, pestem fugo, festa decoro. O que quer dizer, como sabem, louvo a Deus, chamo o povo, congrego o clero, choro os mortos, afugento as pestes, alegro as festas. Citava a glosa com respeito, já revestido de amito e alva, no meio da sacristia. E o tio Esguelhas impertigava sobre a sua muleta aquelas palavras que lhe davam uma autoridade e uma importância imprevista. O sacristão tinha-se aproximado com a casula roxa. Mas Amaro não terminara a glorificação dos sinos. Explicou ainda a sua grande virtude em dissipar as tempestades, apesar do que dizem alguns sábios presunçosos, não só porque comunicam ao ar a unção que recebem da bênção, mas porque dispersam os demónios que erram entre os vendavais e os trovões. O Santo Concílio de Milão recomenda que se toquem os sinos sempre que haja tormenta. Em todo o caso, o tio Esguelhas, acrescentou sorrindo com solicitude pelo sineiro, aconselho-lhe que nesses casos é melhor não se arriscar. Sempre a estar no alto e perto da trovoada. Vamos a isso, teu Matias. E recebeu sobre os ombros a casula, murmurando com muita compostura. Domine, quis dexistes jungo meum. Aperte mais os cortões para trás, tio Matias. Suave és, eonos meum leve. Fez uma cortesia à imagem e entrou na igreja na atitude da rúbrica de olhos baixos e corpo direito. Enquanto Matias, depois de ter também saudado com o raspão de pé o Cristo da sacristia, se apressava com as galhetas, tossindo forte para clarear a garganta. Durante toda a missa, ao voltar-se para a nave, no ofertório e ao orate frates, o padre Amaro dirigia-se sempre, por uma benevolência que o ritual permite, para o sineiro, como se o sacrifício fosse por sua intenção particular. E o tio Esguelhas, com a sua muleta pousada ao lado, abismava-se então numa devoção mais respeitosa. Mesmo ao Benedicate, depois de ter começado a bênção voltado para o altar para recolher do Deus vivo o depósito da misericórdia, terminou-a, virando-se devagar para o tio Esguelhas especialmente, como para lhe dar a ele só as graças e dons de Nosso Senhor. E agora, tio Esguelhas, disse-lhe baixo ao entrar na sacristia, vamos parar ao pátio que temos que conversar. Não tardou a vir ter com ele, com uma face grave que impressionou o sineiro. Cubra-se, tio Esguelhas, pois eu venho falar-lhe de um caso sério. Verdadeiramente pedir-lhe um favor. Oh, senhor pároco! Não era um favor, porque, quando se tratava do serviço de Deus, todos tinham o dever de concorrer na proporção das suas forças. Tratava-se de uma menina que se queria fazer freira. Enfim, para lhe provar a confiança que tinha nele e lhe dizer o nome. É a Améliazinha da São Joaneira. Que me diz, senhor pároco? Uma vocação, tio Esguelhas. Vê-se o dedo de Deus. É extraordinário. Contou-lhe então uma história difusa que ia forjando laboriosamente, segundo as sensações que imaginava ver na face pasmada do sineiro. A rapariga desgostara-se da vida, com as desavenças que tivera com o noivo. Mas a mãe, que estava velha, que a necessitava para o governo da casa, não queria consentir, supondo que era uma veleidade. Mas não, era vocação. Ele sabia-o. Infelizmente, quando havia oposição, a conduta do sacerdote era muito delicada. Todos os dias os jornais ímpios, e infelizmente era a maioria, gritavam contra as influências do clero. As autoridades, mais ímpias que os jornais, punham obstáculos. Havia leis terríveis. Se soubessem que ele andava a instruir a menina para professar, ferravam-no na cadeia. Que criou tio Esguelhas? Impiedade, ateísmo do tempo. Ora, ele necessitava ter com a pequena muitas e muitas conferências. Para a experimentar, para conhecer as suas disposições. Ver bem se é para a solidão que ela tem jeito, ou para a penitência, ou para o serviço dos enfermos, ou para a adoração perpétua, ou para o ensino. Enfim, estudá-la por dentro e por fora. Mas onde? Exclamou, abrindo os braços como na desolação de um santo dever contrariado. Onde? Em casa da mãe não pode ser, já andam desconfiados. Na igreja impossível, era o mesmo que na rua. Em minha casa, já vê, menina nova, está claro.
De modo que, tio Esguelhas, estou certo que você me há de agradecer. Pensei na sua casa. Oh, senhor páraco, acudiu o sineiro, eu, a casa, os trastes, está tudo às ordens. Bem vê, é no interesse daquela alma, é um regozijo para Nosso Senhor. E para mim, senhor páraco, e para mim. O que o tio Esguelhas receava é que a casa não fosse decente e não tivesse as comodidades. Ora, fez o padre sorrindo, num renunciamento de todos os confortos humanos. Contanto que haja 2 cadeiras e uma mesa para pôr o livro da oração. De resto, por outro lado, dizia o sineiro, lá como sítio retirado e casa sossegada estava a preceito. Ficavam ali, ele e a menina, como os monges no deserto. Nos dias em que o senhor páraco viesse, ele saía a dar o seu giro. Na cozinha não poderiam acomodar-se, porque o quartito da pobre Totó era ao pé, mas tinha o quarto dele, em cima. O padre Amaro bateu com a mão na testa, não se lembrara da paralítica. Isso estraga-nos o arranjinho, tio Esguelhas, clamou. Mas o sineiro tranquilizou-o vivamente. Estava agora todo interessado naquela conquista de uma noiva para Nosso Senhor. Queria por força que o seu telhado abrigasse a santa preparação da alma da menina. Talvez lhe atraísse a ele a piedade de Deus. Mostrou com calor as vantagens, as facilidades da casa. A Totó não embaraçava, não se mexia da cama. O senhor páraco entrava pela cozinha do lado da sacristia, a menina vinha pela porta da rua. Subiam, fechavam-se no quarto. E ela que faz, a Totó? Perguntou o padre Amaro, hesitando ainda. Coitadita, para ali estava. Tinha manias. Ora fazia bonecas e apaixonava-se por elas a ponto de ter febre. Outros dias passava-os num silêncio medonho com os olhos cravados na parede. Mas às vezes estava alegre, palrava, chalaceava. Uma desgraça. Devia se entreter, devia ler, disse o padre Amaro para mostrar interesse. O sineiro suspirou. Não sabia ler, a pequena, nunca quisera aprender. Era o que ele lhe dizia. Se pudesses ler, já não te pesava tanto a vida. Mas então, tinha horror a aplicar-se. O senhor padre Amaro devia ter a caridade de a persuadir quando viesse a casa. Mas o páraco não o escutava, todo abismado numa ideia que lhe alumiara a face de um sorriso. Achara subitamente a explicação natural a dar à São Joaneira e às amigas das visitas de Amélia à casa do sineiro. Era a ensinar a ler a paralítica, a educá-la, a abrir-lhe a alma às belezas dos livros santos, da história dos mártires e da oração. Está decidido, tio Esguelhas, exclamou, esfregando as mãos de júbilo. É em sua casa que se há de fazer da rapariga uma santa. E disto, e a sua voz deu um grave profundo, um segredo inviolável. Oh, senhor páraco, fez o sineiro quase ofendido. Conte consigo, disse Amaro. Veio logo à sacristia escrever um bilhete que devia passar em segredo à Amélia, em que lhe explicava detalhadamente o arranjinho que fizera para gozarem novas e divinas felicidades. Prevenia-a que o pretexto para ela vir todas as semanas à casa do sineiro devia ser a educação da paralítica. Ele mesmo o proporia à noite em casa da mamã. Que nisto, dizia, há alguma verdade, pois seria grato a Deus que se alumiasse com uma boa instrução religiosa às trevas daquela alma. E matamos assim, querido anjo, 2 coelhos com uma só cacheirada. Depois entrou em casa. Como se sentou regaladamente à mesa do almoço, com um contentamento pleno de si, da vida e das doces facilidades que nela encontrava. Ciúmes, dúvidas, torturas do desejo, solidão da carne, tudo o que o consumira meses e meses, além na Rua da Misericórdia e ali na Rua das Sousas passara. Estava enfim instalado à larga na felicidade. E recordava, abismado num gozo mudo, com o garfo esquecido na mão, toda aquela meia hora da véspera, prazer por prazer, ressaboreando-os mentalmente um a um, saturando-se da deliciosa certeza da posse, como o lavrador que percorre a leira da terra adquirida que os seus olhos invejaram muitos anos. Ah, não tornaria a olhar de lado, com azedume, os cavalheiros que passeavam na Alameda com as suas mulheres pelo braço. Também ele agora tinha uma, toda sua, alma e carne, linda, que o adorava, que usava boas roupas brancas e trazia no peito um cheirinho de água de colónia. Era padre, é verdade, mas para isso tinha o seu grande argumento. É que o comportamento do padre, logo que não dê escândalo entre os fiéis, em nada prejudica a eficácia, a utilidade, a grandeza da religião.
Todos os teólogos ensinam que a ordem dos sacerdotes foi instituída para administrar os sacramentos. O essencial é que os homens recebam a santidade interior e sobrenatural que os sacramentos contêm. E contando que eles sejam dispensados segundo as fórmulas consagradas, que importa que o sacerdote seja santo ou pecador? O sacramento comunica a mesma virtude. Não é pelos méritos do sacerdote que eles operam, mas pelos méritos de Jesus Cristo. O que é batizado ou ungido, ou seja por mãos puras ou por mãos torpes, fica igualmente bem lavado da mácula original ou bem preparado para a vida eterna. Isto lê-se em todos os santos padres, estabeleceu o seráfico Concílio de Trento. Os fiéis nada perdem, na sua alma e na sua salvação, com a indignidade do pároco. E se o pároco se arrepende à hora extrema, também se lhe não fecham as portas do céu. Logo, em definitivo, tudo acaba bem e em paz geral. E o padre Amaro, raciocinando assim, sorvia com prazer o seu café. A Dionísia, ao fim do almoço, veio saber, muito risonha, se o senhor pároco falara ao tio Esguelhas. Falei por alto, disse ele ambiguamente. Não há nada decidido. Roma não se construiu num dia. Ah, fez ela. E recolheu-se à cozinha, pensando que o senhor pároco mentia como um herege. Também não se importava. Nunca gostara de arranjos com os senhores eclesiásticos. Pagavam mal e suspeitavam sempre. E mesmo ouvindo Amaro que saía, correu à escada dizer-lhe que, enfim, ela tinha a olhar pela sua casa e quando o senhor pároco tivesse arranjado criada... A senhora Dona Josefa Dias anda-me a tratar disso, Dionísia. Espero ter alguém amanhã. Mas você apareça, agora que somos amigos. Quando o senhor pároco quiser é chamar-me da janela para o quintal, disse ela do alto da escada, para tudo o que precisar. De tudo ser um bocadinho, até de desarranjos e de partos. E neste ponto posso até dizer... Mas o padre não a escutava. Atirara com a porta de repelão fugindo, indignado daquela utilidade torpe assim brutalmente oferecida. Foi daí a dias que ele falou em casa da São Joaneira da filha do sineiro. Na véspera dera o bilhete à Amélia. E nessa noite, enquanto na sala se galrava alto, aproximara-se do piano, onde Amélia, com os dedos preguiçosos, corria escalas e, abaixando-se para acender o cigarro à vela, murmurara. Leu? Ótimo. Amaro recolheu logo ao grupo das senhoras, onde a Gansoso estava contando uma catástrofe que lera no jornal sucedida em Inglaterra. Uma mina de carvão que desabara, sepultando 120 trabalhadores. As velhas arrepiavam-se horrorizadas. A Gansoso, então, gozando o efeito, acumulou loucamente os detalhes. A gente que estava fora esforçara-se por desatulhar os infelizes. Ouviam-se-lhe embaixo os gemidos e os ais. Era o lusco-fusco. Havia uma tormenta de neve. Desagradável, rosnou o cônego, aconchegando-se na sua poltrona, gozando o calor da sala e a segurança dos tetos. A senhora Dona Maria da Assunção declarou que todas essas minas, essas máquinas estrangeiras, lhe causavam medo. Vira uma fábrica ao pé de Alcobaça e parecera-lhe uma imagem do inferno. Estava certa que Nosso Senhor não os via com bons olhos. É como os caminhos de ferro, disse Dona Josefa. Tenho a certeza que foram inspirados pelo demónio. Não o digo a rir, mas vejam aqueles uivos, aquele fogaracho, aquele fragor. Ai, arrepia! O padre Amaro galhofou, assegurando à senhora Dona Josefa que eram ricamente cômodos para andar depressa. Mas, tornando-se logo sério, acrescentou. Em todo o caso é incontestável que há nessas invenções da ciência moderna muito do demónio. E é por isso que a nossa Santa Igreja as abençoa, primeiro com orações e depois com água benta. Hão de saber que é o costume. Com água benta para lhes fazer o exorcismo, expulsar o espírito inimigo. E com orações para as resgatar do pecado original que não só existe no homem, mas nas coisas que ele constrói. É por isso que se benzem e se purificam as locomotivas, para que o diabo não se possa servir delas para seu uso. Dona Maria da Assunção quis imediatamente uma explicação. Como era a maneira usual de o inimigo se servir dos caminhos de ferro? O padre Amaro esclareceu-a com bondade. O inimigo tinha muitas maneiras, mas a habitual era esta. Fazia descarrilar um trem de modo que morressem passageiros, e como essas almas não estavam preparadas pela extrema unção, o demónio ali mesmo, zás, apoderava-se delas. É de velhaco, rosnou o cônego, com uma admiração secreta por aquela manha tão hábil do inimigo. Mas Dona Maria da Assunção abanou-se langorosamente, com o rosto banhado num sorriso de beatitude.
Ai, filhas, dizia pausadamente para os lados, a nós é que não nos sucedia isso, que não nos pilhava desprevenidas. Era verdade, e todas gozavam um momento aquela certeza deliciosa de estarem preparadas, de poderem lograr a malícia do tentador. O padre Amaro então tossiu como para preparar as vias e, apoiando as duas mãos sobre a mesa, num tom de prática, é necessário muita vigilância para conservar de longe o demónio. Ainda hoje eu estava a pensar nisso. Foi mesmo a minha meditação. A respeito de um caso bem triste que tem lá ao pé da Sé. É a filhita do sineiro. As senhoras tinham chegado às cadeiras, bebendo-lhe as palavras, numa curiosidade subitamente excitada, esperando ouvir a história picante de alguma façanha de Satanás. E o pároco continuou com uma voz a que o silêncio em redor dava solenidade. Ali está aquela rapariga, todo o santo dia, pregada na cama. Não sabe ler, não tem devoções habituais, não tem o costume da meditação. É, por consequência, para empregar a expressão de São Clemente, uma alma sem defesa. O que sucede? Que o demónio, que ronda constantemente e não perde dentada, estabelece-se ali como em sua casa. Por isso, como me dizia hoje o pobre tio Esguelhas, são frenesis, desesperos, furores sem razão. Enfim, o pobre homem tem a vida estragada. E a 2 passos da igreja do Senhor, exclamou Dona Maria da Assunção, indignada daquela impudência de Satanás, instalando-se num corpo, num leito, que apenas a estreiteza do pátio separava dos contrafortes da Sé. Amaro acudiu. Tem a Dona Maria razão. O escândalo é enorme. Mas então, se a rapariga não sabe ler, se não sabe uma oração, se não tem quem a instrua, quem lhe leve a palavra de Deus, quem a fortifique, quem lhe ensine o segredo de frustrar o inimigo. Ergueu-se animado, deu alguns passos pela sala, de ombros vergados, numa mágoa de pastor a quem uma força desproporcional arrebata uma velha amada. E, exaltado pelas suas palavras, sentia, com efeito, uma piedade que o invadia, uma compaixão verdadeira por aquela pobre criatura a quem a falta de consolações devia tornar mais intensa a agonia da imobilidade. As senhoras olhavam-se, magoadas com aquele caso triste de abandono de alma, sobretudo pela dor que ele parecia trazer ao senhor pároco. A senhora Dona Maria da Assunção, que percorria em imaginação o abundante arsenal da devoção, lembrara logo que se lhe pusessem alguns santos à cabeceira, como São Vicente, Nossa Senhora das Sete Chagas. Mas o silêncio das amigas exprimiu bem a insuficiência daquela galeria devota. As senhoras dir-me-ão talvez, disse o padre Amaro sentando-se de novo, que se trata apenas da filha do sineiro. Mas é uma alma como as nossas. Todos têm direito à graça do Senhor, disse o cônego gravemente, num sentido de imparcialidade, admitindo a igualdade das classes logo que não se tratava de bens materiais e apenas dos confortos do céu. Para Deus não há pobre nem rico, suspirou a São Joaneira. Antes pobre, que dos pobres é o reino do céu. Não, antes rico, acudiu o cônego, estendendo a mão para deter aquela falsa interpretação da lei divina. Que o céu também é para os ricos. A senhora não compreende o preceito. Beati pauperes, benditos os pobres, quer dizer que os pobres devem se achar felizes na pobreza. Não desejarem os bens dos ricos. Não quererem mais que o bocado de pão que têm. Não aspirarem a participar das riquezas dos outros, sob pena de não serem benditos. É por isso, saiba a senhora, que essa canalha que prega que os trabalhadores e as classes baixas devem viver melhor do que vivem, vai de encontro à expressa vontade da Igreja e de Nosso Senhor e não merece não chicote como os comungados que são. Uf! Estirou-se, extenuado de ter falado tanto. O padre Amaro, esse, permanecia calado, com o cotovelo sobre a mesa, esfregando devagar a testa. Ia lançar a sua ideia, como vinda de uma inspiração divina, propor que fosse Amélia levar uma educação devota à triste paralítica. E hesitava supersticiosamente diante do seu motivo todo carnal, todo de concupiscência. A filha do sineiro aparecia-lhe agora, exageradamente, abismada numa treva de agonia. Sentia toda a caridade que haveria em consolá-la, entretê-la, fazer-lhe os dias menos amargos. Esta ação redimiria de certo muitas culpas, encantaria Deus, se fosse feita num puro espírito de fraternidade cristã. Vinha-lhe uma compaixão sentimental de bom rapaz por aquele miserável corpo pregado numa cama, sem nunca ver o sol nem a rua. E ali estava embaraçado, naquela piedade que o invadia, sem se decidir,
coçando a nuca, arrependido quase de ter falado às senhoras da Totó. Mas Dona Joaquina Gansoso tivera uma ideia. Ó Sr. Padre Amaro, se lhe mandasse um livro com pinturas de vidas dos santos. Eram pinturas que edificavam. A mim tocavam-me a alma. Não és tu que o tens, Amélia? Não, disse ela, sem erguer os olhos da costura. Amaro então olhou-a. Tinha-a quase esquecido. Estava agora do outro lado da mesa, abainhando um esfregão. A risca, muito fina, desaparecia na abundância espessa do cabelo, onde a luz do candeeiro ao lado punha um traço lustroso. As pestanas pareciam mais longas, mais negras sobre a pele da face de um trigueiro cálido que uma tinta rosada aquecia. O vestido justo, que se franzia numa prega sobre o ombro, elevava-lhe amplamente sobre a forma dos peitos, que ele via arfar no ritmo da respiração igual. Era aquela a beleza que mais apetecia nela. Imaginava-os de uma cor de neve, redondos e cheios. Tivera nos braços, sim, mas vestida, e as suas mãos sôfregas tinham encontrado só a seda fria. Mas na casa do sineiro seriam dele, sem obstáculo, sem vestidos, à disposição dos seus lábios. Por Deus! E nada impedia que ao mesmo tempo consolassem a alma da Totó. Não hesitou mais, e erguendo a voz, no meio do palratório das velhas que discutiam agora a desaparição da vida dos santos: Não, minhas senhoras, não é com livros que se fala à rapariga. Sabem a ideia que me veio? Era um de nós, o que estiver menos ocupado, levar-lhe a palavra de Deus e educar aquela alma. E acrescentou, sorrindo: E a falar a verdade, a pessoa mais desocupada aqui de todos nós é a menina Amélia. Então foi uma surpresa. Pareceu a mesma vontade de Nosso Senhor vinda numa revelação. Os olhos de todas acenderam-se numa excitação devota à ideia daquela missão de caridade que partia ali delas, da Rua da Misericórdia. Extasiavam-se, no antegosto goloso dos elogios do Sr. Chantre do Cabido. Cada uma dava o seu conselho, numa assiduidade de participar da santa obra, de partilharem as recompensas que o céu certamente prodigalizaria. Dona Joaquina Gansoso declarou com calor que invejava Amélia, e chocou-se muito vendo-a de repente rir. Imaginas que não o faria com a mesma devoção? Já estás com orgulho da boa ação, olha que assim não te aproveita. Mas Amélia continuava tomada de um riso nervoso, deitada para as costas da cadeira, sufocando-se para se conter. Os olhinhos de Dona Joaquina chamejavam. É indecente! É indecente! Gritava. Calmaram-na. Amélia teve de lhe jurar sob os santos evangelhos que fora uma ideia extravagante que tivera, que era nervoso. Ai, disse Dona Maria da Assunção, ela tem razão em se orgulhar, que é uma honra para a casa, em se sabendo... O pároco interrompeu com severidade. Mas não se deve saber, senhora Dona Maria da Assunção, de que serve, aos olhos do senhor, uma boa obra de que se tira alarde e vanglória. Dona Maria vergou os olhos, humilhando-se à repreensão. E Amaro, com gravidade: Isto não deve sair daqui. É entre Deus e nós. Queremos salvar uma alma, consolar uma enferma e não ter elogios nos periódicos. Pois não é assim, Padre Mestre? O cônego ergueu-se pesadamente. Você esta noite tem falado com a língua de ouro de São Crisóstomo. Eu estou edificado. E não se me dava agora de ver aparecer as torradas. Foi então, enquanto a russa não trazia o chá, que se decidiu que Amélia, todas as semanas, uma ou duas vezes, segundo fosse a sua devoção, iria em segredo, para que a ação fosse mais valiosa aos olhos de Deus, passar uma hora à cabeceira da paralítica, ler-lhe a vida dos santos, ensinar-lhe rezas e insuflar-lhe a virtude. Enfim, resumiu a senhora Dona Maria da Assunção, voltando-se para Amélia: Não te digo senão uma coisa. Abichaste. A russa entrou com o tabuleiro, no meio dos risos que provocara a tolice de Dona Maria, como disse Amélia, que se fizera escarlate. E foi assim que ela e o padre Amaro se puderam ver livremente, para a glória do Senhor e humilhação do inimigo. Encontravam-se todas as semanas, ora uma, ora duas vezes, de modo que as suas visitas caridosas à paralítica perfizessem ao fim do mês o número simbólico de 7, que devia corresponder, na ideia das devotas, às 7 lições de Maria. Na véspera, o padre Amaro tinha prevenido o tio Esguelhas, que deixava a porta da rua apenas cerrada, depois de ter varrido toda a casa e preparado o quarto para a prática do senhor pároco. Amélia, nesses dias, erguia-se cedo.
Tinha sempre alguma saia branca a engomar, algum laçarote a compor. A mãe estranhava-lhe aqueles arrebiques, o desperdício de água de colónia de que ela se inundava. Mas Amélia explicava que era para inspirar à Totó ideias de asseio e de frescura. E depois de vestida sentava-se, esperando às 11 horas, muito séria, respondendo distraidamente às conversas da mãe, com uma cor nas faces, os olhos cravados nos ponteiros do relógio. Enfim a velha matraca gemia cavamente às 11 horas, e ela, depois de uma olhadela ao espelho, saía, dando uma beijoca à mamã. Ia sempre receosa, numa inquietação de ser espreitada. Todas as manhãs pedia à Nossa Senhora da Boa Viagem que a livrasse de maus encontros. E se via um pobre, dava-lhe invariavelmente esmola para lisonjear os gostos de Nosso Senhor, amigo dos mendigos e vagabundos. O que a assustava era o largo da sé, sobre o qual, a amparo da botica, costurando por trás da janela, exercia uma vigilância incessante. Fazia-se então pequenina no seu mantelete e, abaixando o guarda-sol sobre o rosto, entrava enfim na sé, sempre com o pé direito. Mas a mudez da igreja, deserta e adormecida numa luz fusca, amedrontava-a. Parecia-lhe sentir, na taciturnidade dos santos e das cruzes, uma repreensão ao seu pecado. Imaginava que os olhos de vidro das imagens, as pupilas pintadas dos painéis se fixavam nela com uma insistência cruel e percebiam o arfar que ao seu seio dava a esperança do prazer. Às vezes mesmo, atravessada de uma superstição, para dissipar o descontentamento dos santos, prometia dar-se nessa manhã toda à Totó, ocupar-se caridosamente só dela e não se deixar tocar sequer no vestido pelo Sr. Padre Amaro. Mas se ao entrar na casa do sineiro o não encontrava, ia logo, sem se deter ao pé da cama da Totó, postar-se à janela da cozinha, vigiando a porta maciça da sacristia de que ela conhecia uma por uma as chapas negras de ferro. Ele aparecia, enfim. Era então nos começos de março. Já tinham chegado as andorinhas. Ouviam-nas chilrear, naquele silêncio melancólico, esvoaçando entre os contrafortes da sé. Aqui e além, plantas dos lugares úmidos cobriam os cantos de uma verdura escura. Amaro, às vezes muito galante, ia procurar uma florzinha. Amélia impacientava-se, rufava na vidraça da cozinha. Ele apressava-se, ficava um momento à porta, apertando-se as mãos, com olhos brilhantes que se devoravam. E iam enfim ver a Totó e dar-lhe os bolos que o pároco lhe trazia no bolso da batina. A cama da Totó era na alcova, ao lado da cozinha. O seu corpinho de tísica quase não fazia saliência enterrado na cova da enxerga, sob os cobertores enxovalhados que ela se entretinha a esfiar. Nesses dias tinha vestido um chambre branco, os cabelos reluziam-lhe de óleo. Porque ultimamente, desde as visitas de Amaro, viera-lhe uma berra de parecer alguém, como dizia encantado o tio Esguelhas, a ponto de se não querer separar de um espelho e de um pente que escondia debaixo do travesseiro e obrigar o pai a encafuar sob a cama, entre a roupa branca, as bonecas que agora desprezava. Amélia sentava-se um instante aos pés do catre, perguntando-lhe se estudara o ABC, obrigando-a a dizer aqui e além o nome de uma letra. Depois queria que ela repetisse sem errar a oração que lhe andava ensinando, enquanto o padre, sem passar da porta, esperava, com as mãos nos bolsos, enfastiado, embaraçado com os olhos reluzentes da paralítica que o não deixavam, penetrando, percorrendo-lhe o corpo com pasmo e com ardor, que pareciam maiores e mais brilhantes no seu rosto trigueiro tão chupado que se lhe via a saliência das maxilas. Não sentia agora nem compaixão nem caridade pela Totó. Detestava aquela demora. Achava a rapariga selvagem e embirrenta. À Amélia também pesavam aqueles momentos em que, para não escandalizar muito Nosso Senhor, se resignava a falar à paralítica. A Totó parecia odiá-la. Respondia-lhe muito carrancuda. Outras vezes persistia num silêncio rancoroso, voltada para a parede. Um dia despedaçara o alfabeto. E encolhia-se toda encroada se Amélia lhe queria compor o chal sobre os ombros ou aconchegar-lhe a roupa. Enfim, Amaro, impaciente, fazia um sinal à Amélia. Ela punha logo diante da Totó o livro com estampas da vida dos santos. Vá, ficas agora a ver as figuras. Olha, este é São Mateus, esta é Santa Virgínia. Adeus, eu vou lá acima com o Sr. Pároco rezarmos para que Deus te dê saúde e te deixe ir passear. Não estragues o livro, que é pecado.
e subiam a escada, enquanto a paralítica, estendendo o pescoço sofregamente, os seguia, escutando o ranger dos degraus, com olhos chamejantes que lágrimas de raiva nevoavam. O quarto, em cima, era muito baixo, sem forro, com um teto de vigas negras sobre que assentavam as telhas. Ao lado da cama pendia a candeia que pusera sobre a parede um penacho negro do fumo. E Amaro ria sempre dos preparativos que fizera o tio Esguelhas, a mesa ao canto com o Novo Testamento, uma caneca de água e 2 cadeiras dispostas ao lado. É para a nossa conferência, para te ensinar os deveres de freira, dizia ele, galhofando. Ensina, então, murmurava ela de braços abertos, pondo-se diante do padre, com um sorriso cálido onde brilhava um branquinho dos dentes no abandono que se oferecia. Ele atirava-lhe beijos vorazes pelo pescoço, pelos cabelos. Às vezes mordia-lhe a orelha. Ela dava um gritinho. E ficavam então muito quedos, escutando, com medo da paralítica embaixo. O pároco depois fechava as portadas da janela e a porta muito perra que tinha de empurrar com o joelho. Amélia ia-se despindo devagar. E com as saias caídas aos pés ficava um momento imóvel, como uma forma branca na escuridão do quarto. Em redor o padre, preparando-se, respirava forte. Ela então persignava-se depressa e sempre ao subir para o leito dava um suspirozinho triste. Amélia só podia demorar-se até ao meio-dia. O padre Amaro, por isso, pendurava o seu cebolão no prego da candeia. Mas quando não ouviam as badaladas da torre, Amélia conhecia a hora pelo cantar de um galo vizinho. «Devo ir, filho», murmurava toda cansada. «Deixa lá, estás sempre com a pressa». Ficavam ainda uns momentos calados, numa lassidão doce, muito chegados um ao outro. Pelas vigias separadas do telhado mal junto, viam aqui e além fendas de luz. Às vezes sentiam um gato, com as suas passadas fofas, vadear, fazendo bulir alguma telha solta. Ou um pássaro, pousando, chilreava e ouviam-lhe o frêmito das asas. «Ai, são horas», dizia Amélia. O padre queria detê-la, não se fartava de lhe beijar a orelhinha. «Lambão», murmurava ela, «deixa-me». Vestia-se à pressa no escuro do quarto. Depois ia abrir a janela, vinha ainda abraçar o pescoço de Amaro, que ficara estatelado sobre o leito. E ia, enfim, arrastar a mesa e as cadeiras para a paralítica sentir embaixo, saber que tinha acabado a conferência. Amaro não findava ainda de a bajucar. Ela então, para acabar, fugia-lhe e ia escancarar a porta do quarto. O padre descia, atravessava em 2 passadas a cozinha sem olhar para a Totó e entrava na sacristia. Amélia, essa, antes de sair, vinha ver a paralítica, saber se gostara das estampas. Encontrava-a às vezes com a cabeça debaixo dos cobertores, que entalava e prendia com as mãos para se esconder. Outras vezes, sentada na cama, examinava a Amélia com olhos em que se acendia uma curiosidade viciosa. Chegava o rosto para ela, com as narinas dilatadas que pareciam cheirá-la. Amélia recuava, inquieta, corando também. Queixava-se então de ser tarde, recolhia a vida dos santos e saía, amaldiçoando aquela criatura tão maliciosa na sua mudez. Ao passar no largo, àquela hora, via-se sempre a Amparo à janela. Ultimamente mesmo julgara prudente contar-lhe em segredo a sua caridade com a Totó. A Amparo, mal a via, chamava. E debruçando-se toda na varanda. Então como vai a Totó? Lá vai. Já lê? Já soletra. E a oração a Nossa Senhora? Já a diz. Ai, que devoção a tua, filha. Amélia baixava os olhos, modesta. E o Carlos, que estava também no segredo, deixava o balcão para vir à porta admirar Amélia. Vem da sua grande missão da caridade, hein? Dizia, de olho arregalado, balanceando-se na ponta das chinelas. Estive um bocado com a pequena, a entretê-la. Grandioso, murmurava o Carlos, um apostolado. Pois vá, minha santa menina, recados à mamã. Voltava-se então para dentro, para o praticante. Veja o Sr. Augusto aquilo. Em lugar de passar o seu tempo, como as outras, em namoros, faz-se anjo da guarda. Passa a flor dos anos com uma entrevada. Veja o senhor se a filosofia, o materialismo e essas porcarias são capazes de inspirar ações destes jaez. Só a religião, meu caro senhor. Eu queria que os Renans e essa cambada de filósofos vissem isto. Que eu, tenho o senhor em vista, admiro a filosofia,
Mas quando ela, por assim dizer, vai de mão dadas com a religião, sou homem de ciência e admiro um Newton, um Guizot. Mas, e grave o senhor estas palavras, se a filosofia se afasta da religião, grave bem estas palavras. Dentro de 10 anos, Sr. Augusto, está a filosofia enterrada. E continuava a mexer-se pela farmácia a passos lentos, de mãos atrás das costas, ruminando o fim da filosofia.